Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 13 de julho. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos mostrar como é possível ter uma viagem segura. É quinta-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar um bolo caseiro de churros. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E o mês de julho ele é bastante aguardado pelas crianças que ficam de férias e também por muitos pais que conseguem também conciliar ali o período de descanso com os filhos. Nesse período, agora, viajar de carro pode ser uma boa opção para trajetos mais curtos. Se a grana e o tempo não permitem voar até o destino dos sonhos, o carro próprio ou alugado permite ali a flexibilidade de horários, custos e hospedagens em um roteiro ali mais próximo. A revisão do carro é muito importante antes da viagem e os cuidados com acessórios, bagagem e documentação tornam o trajeto ainda mais agradável e seguro. E para falar mais sobre segurança e planejamento na estrada, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Cristiano Mendonça, ele que é chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui o nosso convidado, ouvir dicas e também orientações, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A reportagem é de Jedson Pontes, com narração de Jéssica Moura. Confira! Vai pegar a estrada nessas férias? É bom tomar cuidado para não ficar parado no meio dela. É importante, antes de viajar com o carro, fazer uma revisão. Dar uma olhada em itens básicos para garantir uma viagem tranquila. Tem de observar algumas observações básicas, tipo o nível da água, ver o óleo do motor, o sistema de freio. Tem coisas assim que o próprio motorista dá para ver se tem alguma coisa anormal. Mas assim, de preferência é bom se dirigir a um ponto onde tem um especialista para ver se tem alguma coisa errada, para evitar um problema, ficar na estrada, um acidente, ou até mesmo prejuízo financeiro. Coisas que podem ser vistas e resolvidas com pouco de dinheiro, você pode gastar bem mais. Tudo isso é importante para evitar que algo pior aconteça, tanto com o motorista quanto com os passageiros. Principalmente pela segurança, para evitar um acidente e aí você tem um problema mais sério, E segundo, para evitar transtorno, ficar na estrada, você vai viajar, pega a noite, fica na estrada por causa, às vezes, de uma besteira, você não viu uma pastilha de freio que está gasta, o óleo do motor que estava baixo, o nível da água que estava baixo, você não viu, sobreaquecer o motor. Aí são itens básicos assim e pode até ter um problema mais sério. Já pensou você ficar na estrada à noite, o perigo que é? E de repente com a sua família? O perigo é enorme e outro problema bastante comum e que deixa muita gente na estrada é o superaquecimento do veículo. Olhando o nível da água, às vezes a cor da água, a água está muito suja, não vai circular aí. Enquanto o veículo está circulando dentro da cidade, não está sendo submetido a um excesso de carga. Aí ele funciona normal. Quando vai pegar a estrada, onde você vai exercer uma força maior, forçar mais o motor, aí é onde apresenta o defeito. Aí por isso que tem de verificar sempre antes. E não esqueça de cuidados essenciais para a segurança, como o uso do cinto e da cadeirinha para as crianças, evitar alta velocidade e manobras arriscadas. Pois bem, com toda certeza, você seguindo aí essas orientações, você vai ter uma viagem segura agora de férias, Daqui a pouquinho a gente vai trazer muitas dicas e também orientações, mas agora a gente quer abrir o espaço do programa para que você participe aqui com a gente, venha interagir conosco. Sabe como você já pode participar? Respondendo a nossa enquete. E a partir de agora a gente vai conferir a pergunta da enquete de hoje. Você que está em casa pode responder através do nosso WhatsApp, através da nossa fanpage. Você pode interagir com a gente respondendo essa pergunta aqui. Olha só, a pergunta da enquete de hoje é a seguinte: você que está em casa costuma fazer uma revisão no veículo antes de pegar a estrada? Você tem esse costume? Não tem? Liga pra gente, a gente faz questão de saber. 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, ele está disponível para que você participe aqui com a gente, responda a enquete, também mande alguma dúvida sobre o tema aqui para o nosso convidado de hoje.
Manda também essa participação através da nossa fanpage, o nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage lá no Facebook. Manda aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho nosso convidado terá o maior prazer em responder essa sua dúvida. E ficou bem claro, né, até agora, que planejar a viagem com antecedência evita imprevistos. Mas além de tomar as preocupações necessárias com o seu veículo e o modo como você dirige, é preciso lembrar que a estrada é dividida entre diversos tipos de veículos e todos devem ter o seu espaço. A gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante, porque você vai estar se dirigindo, né, para um passeio com a família. Não é só a sua vida que está em jogo, de todo o seu familiar e também do próximo que está no carro seguinte, né? A gente vai dar aqui boas-vindas ao nosso convidado, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Valmson. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação para a gente participar. Muito forte, né? Esse trecho que a gente fala que você não vai estar trafegando sozinho. É preciso respeitar ali o limite de velocidade, respeitar também o carro, né, que vem na pista contrária. Quando a gente vai pensar, não deu para planejar as férias para viajar de avião, vou ter que pegar a estrada. Além daquela revisão básica que a gente mostrou com o mecânico, né, que entende bem sobre essa parte mecânica do veículo, além daqueles cuidados que foram repassados, quais outros básicos de quem vai pegar a BR precisa saber, Cristiano? Pois é, além da revisão, como foi bem colocada no vídeo, é importante que o motorista ele tenha esse cuidado aí de planejar a sua viagem. A gente sempre recomenda para que ele viaje durante o dia, porque a visibilidade é melhor e se ele precisar de algum auxílio, de algum problema com o veículo, ele poderá ter esse auxílio de forma mais rápida, mais fácil. E que verifique também a documentação pessoal e do veículo, se está dentro da validade, se está tudo em dia. Que procure também pensar na segurança de todos, né, da sua família, que todos utilizem o cinto de segurança, né, tanto quem vai à frente como quem vai atrás, e que as crianças sejam transportadas em dispositivos adequados, de acordo com a idade de cada uma. A consciência do motorista em relação ao cinto de segurança no banco da frente, a gente vê que muitos já usam, né? Já virou um hábito. Antigamente era mais difícil. Sim. Muita gente não utilizava o cinto de segurança no banco da frente, agora já virou um hábito, mas no banco de trás ainda existe muita resistência dos passageiros a utilizarem esse cinto de segurança e a gente reforça a importância desse equipamento. Isso. Sempre que fazemos operações e verificamos essa questão do cinto, são várias infrações que são verificadas, principalmente para quem está atrás do veículo. As pessoas esquecem, as pessoas acham que não é necessário utilizar, mas a gente sabe que no caso de uma colisão, no caso de um acidente, quem está atrás acaba sendo arremessado contra quem segue na frente. Então, o risco da gravidade é muito maior. É importante que todos utilizem o dispositivo para que a viagem seja mais segura. Quando se trata de crianças, né, período de férias escolares que a gente está falando agora, para ter uma viagem segura, cada idade tem um equipamento específico de segurança, isso também precisa ser obedecido. Pois é, até 1 ano de idade deve ser utilizado o bebê conforto, de costas para o motorista, também de 1 a 4 anos a cadeirinha e de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação. E lembrando que até os 10 anos as crianças devem ser transportadas do banco de trás do veículo, também com cinto de segurança. Só com o GPS, só com esse equipamento é suficiente para pegar a BR e chegar até o meu destino? Ou antes de fazer esse trajeto, né, pela primeira vez, eu preciso ficar atento a quê? As BRs elas estão bem sinalizadas para me levar até o destino que eu quero chegar, Cristiano? E, se possível, procurar verificar qual a melhor rota para fazer a sua viagem. Né? Hoje a PRF ela possui um Twitter, né, que é o @PRF191PE, que informa situações de interdições, acidentes de grande porte que possam atrapalhar essa viagem. Então é importante que o motorista ele procure se informar antes de iniciar esse percurso, que ele procure também verificar através dos meios de comunicação se existe alguma interdição, alguma obra que também esteja prejudicando esse deslocamento. Então hoje ele dispõe de uma série de informações e ele deve se municiar disso para que seja uma viagem mais tranquila. Quando a gente fala em viagem, a gente fala muito em questão de carro, né? Mas motociclistas eles também viajam. Eles se cuidam também, eles cuidam bastante em relação a respeito à sinalização, a respeito de não ultrapassar, a respeito de não usar o acostamento. Existe também essa preocupação dos motociclistas ou ainda não? Pois é, quando realizamos essas operações também temos essa preocupação, porque a gente sabe que o motociclista ele é uma das principais vítimas dos acidentes, porque o veículo ele não possui
a proteção, por exemplo, que um carro possui. Então, ele deve ter esse cuidado, de fato, de utilizar roupas claras, que ele precisa ser visualizado pelos demais motoristas, utilizar o capacete, utilizar roupas de proteção adequadas, jaquetas, né, calçados, para que em caso de uma colisão ele não se machuque. Uhum. Em relação à segurança na estrada, assaltos, né? A gente vê em algumas rodovias federais, a gente tem alguns pontos, né, já específicos onde tem um alto índice de assaltos. Como é que esse motorista ele pode se prevenir desses assaltos? É algo que eu tenho como fazer alguma coisa para não ser vítima em um determinado trecho na rodovia federal, Cristiano? A gente normalmente recomenda, né, que o motorista ele fique atento, né, durante a sua viagem. Se ele perceber que algum veículo está acompanhando ele, né, que ele possa entrar em contato com a PRF, nosso telefone é 191. Também ao parar em postos de combustível, né, em restaurantes, que ele evite comentar com as pessoas o local para onde ele está indo, qual é a finalidade daquela viagem que ele está realizando, para não despertar a atenção de pessoas, né, que possam tentar assaltá-lo mais na frente. E devem ter essa precaução aí, principalmente porque normalmente eles viajam com a família, né? Então todo cuidado é pouco, é importante ficar atento. Em relação às fiscalizações, como é que são montadas essas operações da PRF? Tem pontos específicos ou vocês conseguem também fazer esse monitoramento com os veículos na BR, né? Na extensão da BR que corta aqui o nosso estado? São 11 BRs que cortam aqui Pernambuco? Isso, são 11 rodovias federais, né, as BRs que cortam o estado. E a PRF, ela principalmente foca naquelas infrações mais graves. A gente verifica a questão do excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido, também a embriaguez ao volante, o próprio uso irregular de motocicletas. São aquelas infrações que podem resultar em feridos ou mortes. Vocês têm observado a mudança de comportamento? Os motoristas ultimamente eles estão mais conscientes em relação aos cuidados nas rodovias, porque algumas infrações, né, teve um reajuste nos valores dessas infrações. Quando pesa ali no bolso, muda o comportamento mesmo? Tem sido algo eficaz essas mudanças? Sim, a gente tem verificado, né, principalmente aquelas infrações por ultrapassagem, a própria embriaguez ao volante, que hoje é de quase R$3.000 a infração. Os motoristas eles começam a se policiar mais, a ter mais cuidado a partir dessas mudanças. E também investimos em ações educativas. Hoje a PRF ela possui um ônibus, que é o ônibus do cinema rodoviário, e que ele é voltado justamente para realizar palestras e orientações a motoristas e passageiros. A gente sabe que hoje as crianças também serão os motoristas do futuro, então também temos essa preocupação de realizar ações em escolas para orientá-los aí sobre cuidados que devem ser adotados na rodovia. Em relação a essa questão das estradas ruins, né, alguns trechos com muitos buracos, existe uma preparação antes desse motorista que vai precisar utilizar esse percurso, né, passar por esse trajeto? Além de paciência, o que é que mais a gente poderia repassar de dica para esse condutor? Porque a gente não tem como não falar da situação das estradas, né? Falar de BR, incentivar aqui quem não pode viajar agora de avião, que pega essa estrada para fazer um percurso mais curto, inevitavelmente ele vai passar, né, por esses trechos mais complicados. Paciência, pode, nesses casos onde tem muito buraco na pista, pegar um pouquinho ali o acostamento para tentar livrar esse buraco, ou nem dessa forma é permitido, Cristiano? De fato, ele deve ter alguns cuidados, né? A gente sempre fala que, ao se aproximar de locais que possuem defeito na via, né, o próprio buraco, o motorista, ele, em primeiro lugar, deve reduzir a velocidade do veículo. Mas ele não pode fazer isso de forma brusca, né? Se ele vem seguindo a 60, 70, se ele, de repente, parar o veículo, ele pode ocasionar uma colisão traseira. Então, que ele procure acompanhar, né, a própria mídia, ela vem divulgando bastante os locais aqui na região metropolitana que tem buracos na via. Então, que ele procure já se precaver, procure reduzir essa velocidade com cuidado, verificar quem segue atrás dele. E, de fato, ele não pode transitar pelo acostamento, a não ser que haja um agente na via que autorize essa utilização, porque o acostamento ele é destinado a veículos que possuem problema, né, algum defeito, precisam parar ali, ou mesmo ciclistas ou pedestres que precisam utilizar esse trecho da pista. Então, é muito perigoso, né, o trânsito pelo acostamento. Em relação ao trecho, né, que está mais livre, com a conservação boa da pista, a velocidade ideal para ter uma viagem segura, o que a gente poderia dizer para quem está em casa? Isso, para veículos de passeio, para os carros, motocicletas, normalmente na rodovia federal é de 100 km por hora, 100 a 110, dependendo do trecho. E ao se aproximar de cidades, normalmente a velocidade desce para 60 km por hora. E é importante que o motorista ele obedeça a essa sinalização, porque nos trechos urbanos as pessoas precisam atravessar a rodovia, há locais onde não há passarelas,
e para evitar atropelamentos devem reduzir a sua velocidade. Reduzir a velocidade, se tem algum trecho que tem ali a faixa de pedestre. É importante que esse motorista sinalize para o condutor que vem atrás. Seria legal o pisca-alerta. É quase que uma obrigação para meio que sinalizar que vai parar ali naquele ponto, ou não precisa disso? Não precisa. O pisca-alerta ele é utilizado em caso de emergência, né? Alguma pane no veículo, que, por exemplo, o motorista precise utilizar o acostamento. Não é adequado utilizar o pisca-alerta na rodovia, porque o motorista que está atrás pode pensar que quem segue à frente vai parar o veículo e pode ocasionar um acidente. Então, de fato, é obedecer a sinalização. Normalmente, as áreas urbanas possuem sinalização de 60 km por hora, alguns trechos também possuem radar de velocidade e, de fato, obedecer esses limites para evitar essas colisões. E manter também o farol aceso, né, no período da manhã. É muito importante a gente frisar isso. Ajudou bastante a reduzir o número de acidentes, essa obrigatoriedade de utilizar o farol, né, mesmo de dia? Sim, temos observado agora, a lei do farol ela acabou de completar um ano, né, e temos observado que houve uma redução, principalmente de atropelamentos e de colisões frontais. As colisões frontais normalmente acontecem em trechos de pista simples, onde o motorista normalmente realiza ultrapassagens, e a partir do momento que o veículo está com o farol aceso, esse carro ele se torna mais visível para os demais motoristas e também para pedestres e ciclistas que utilizam aquela rodovia. Direção defensiva. Quem tira a habilitação, né, está com a mente mais próxima ali dos assuntos que foram discutidos, entende um pouco mais, né? Mas o motorista, no geral, ele precisa ter noções de direção defensiva. Para quem está em casa compreender melhor, o que seria essa direção defensiva e por que é importante que o motorista ele sempre fique atento, não só nesse período de recém-habilitado, que saiu da autoescola, está com os conhecimentos ainda em mente. Por que é importante que se tenha noção de direção defensiva? Em que momento, né? Que situação ele pode usar esse conhecimento? A partir do momento que o motorista ele acessa a rodovia, ele deve ter esse cuidado redobrado. Né? A direção defensiva ela vem justamente nesse sentido, que o motorista ele deve ter o cuidado não apenas com a forma como ele dirige, mas também ficar atento aos demais motoristas. Talvez a gente verifica muito com relação a motociclistas, né? Que o motociclista fala que não comete infrações, né? Que não dirige de forma prudente, mas ainda assim ele acaba sendo alvo aí de um acidente. E somente eles devem ter esse cuidado também, de sempre estar atento aos motoristas que trafegam na rodovia, né, até mesmo na área urbana. E a direção ela tem justamente essa intenção de mostrar que o comportamento do motorista ele é fundamental para a segurança no trânsito. Então vai desde a questão do respeito ao limite de velocidade, a você manter uma distância segura dos demais veículos. A gente verifica muito que o motorista ainda dirige muito próximo do veículo da frente. E isso aí acaba sendo sinônimo de uma colisão traseira, né? Porque o veículo da frente pode precisar frear de forma brusca e ocasionar aí um acidente desse tipo. E também ter esse cuidado aí com todos que trafegam, né? O motorista muitas vezes ele está focado na rodovia, mas esquece de olhar para os lados, para as pessoas que precisam atravessar aquele trecho. Então, envolve toda essa questão aí de segurança no trânsito. Em relação à colisão traseira, né? Sempre quem bate atrás está errado ou não necessariamente? Existe uma avaliação maior para ver quem provocou aquele acidente? Verificamos, por exemplo, pessoas que realizam retornos em locais proibidos, né? Que, para não ter que percorrer uma distância maior na rodovia, preferem acessar um canteiro, né? Fazer um cruzamento indevido. E nessas situações também, essas pessoas também podem ser responsabilizadas pelo acidente. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre viagem segura. E a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta para você e para vocês que estão nos assistindo neste momento. Estamos falando sobre os cuidados que devemos ter ao viajar e por isso que nós separamos uma informação para você do blog Preciso Viajar. Segurança em viagens. Conhecer novos lugares e pessoas diferentes é uma oportunidade única para aprender novas coisas e quando surge aquela viagem, a primeira coisa que a gente pensa é o que vamos levar na mala.
Mas uma das dicas do site para evitar situações indesejáveis, como furtos e roubos, é levar o mínimo de coisas de valor possível. É recomendável deixar os cartões que você não vai precisar em casa. O site também traz outras orientações, como conhecer bem a cidade, se informar se é seguro o percurso a pé, de ônibus ou metrô, para evitar possíveis incidentes. E, além disso, é muito importante nunca descuidar dos pertences e jamais ficar batendo papo em aplicativos ou outras redes sociais no celular enquanto caminha pela rua. Agora a gente vai saber outras dicas no estúdio com Valdson Balbino. Voltamos ao estúdio. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E se essa viagem for feita de carro, vai pegar a estrada, então muita atenção, que a partir de agora vamos trazer outras dicas de segurança para você que vai trafegar aqui, aproveitar esse período de férias, né, para levar a família para fazer um passeio, aqui mesmo no estado de Pernambuco ou no estado vizinho. Essas dicas vão te ajudar bastante no dia a dia. Olha só essa primeira dica, né? Evitar conduzir em condições de baixa visibilidade. Essa aqui é a tela, a informação, evitar conduzir em condições de baixa visibilidade. Por que isso é importante? O que é que seria essa baixa visibilidade, Cristiano? É, por exemplo, quando o motorista ele se depara com a chuva muito forte. Muitas vezes, mesmo com o limpador de para-brisa, ele tem dificuldade de verificar a rodovia à sua frente e verificar os demais veículos. Então, a gente sempre recomenda que, se em casos que ele encontre uma chuva muito forte, que ele procure um local seguro para estacionar o veículo, né? Seja um restaurante, seja um posto de combustível, e espere melhorar essa chuva para seguir viagem. E nunca parar no acostamento, né? Nem nessa situação ele pode parar no acostamento. Isso, é bom evitar de fato, porque outro motorista pode precisar utilizar o acostamento e ocasionar um acidente. Ok, então vamos agora a outro tópico aqui, outra dica de segurança, dica importante para você que está nos acompanhando. Revisar o veículo, a gente sempre vai tocar nessa tecla, que é muito importante fazer essa revisão, esse check-up geral ali no veículo antes de viajar. Nunca é demais a gente reforçar essa dica, né, Cristiano? Pois é, isso aí pode acabar com a viagem, né? Se o motorista tiver um problema grave no veículo, por exemplo, problema com o radiador, o veículo esquentar muito, ele poderá ficar parado na viagem, aguardando um socorro mecânico. Então, faça essa revisão com antecedência para não ter esse problema. Calibra ali o pneu também é importante. Sim, além fundamental. de economizar, né, no combustível, vai evitar problemas ali durante esse percurso. E tanto os pneus que já estão no veículo como o próprio step, né? Fazer essa calibragem e também o alinhamento e balanceamento. Ok, vamos a outro ponto aqui. Outra dica para você ter uma viagem tranquila: redobre a atenção ao volante. Evite se distrair com músicas ou conversas ali dentro do carro. É um período de descanso, está todo mundo feliz que está pegando a estrada, mas nada de descuidar. Toda a atenção tem que ser voltada ali para a estrada. Quem está dirigindo tem que ter essa consciência. É verdade. A falta de atenção ela é um dos principais fatores que ocasionam acidente. Então a gente fala, deixe o celular com o passageiro, evite ficar mexendo no som do carro, evite situações que causem distração durante a viagem. E de modo algum fique ali, né, utilizando redes sociais, aplicativos de conversas. Ao dirigir, a atenção só ao volante, né? As mãos têm que estar só no volante. Isso, as mãos no volante, a atenção na rodovia, também, principalmente quando você atravessa áreas urbanas. Então, evite distrações para evitar acidentes. Próximo ponto, outra dica para você que vai pegar a estrada, aproveitar as férias. É importante que você mantenha a calma mesmo em situações difíceis ali. Algum imprevisto, né, nessa rodovia, é importante ficar tranquilo. Pois é, o motorista ele pode encontrar também congestionamentos, pode encontrar aquelas filas de carro e ele deve ter paciência, né? Não deve utilizar nunca o acostamento, a não ser que haja um agente autorizando, né, esse percurso. E realmente manter calma, né? Não adianta ter pressa, procure sair cedo de casa, né? Porque normalmente o motorista que sai com pressa, ele já agrega um risco à sua viagem. Então mantenha atenção e calma. Não precisa ficar buzinando se está em um congestionamento, porque não vai adiantar de nada. Pois é, o veículo não vai sair da sua frente com a buzina, né? Então tenha bastante paciência. Próximo tópico, outro ponto para a gente descobrir aqui, outra dica importante, planejar itinerários é importante, bem como as paradas para estacionamento e também descanso. Essa dica é importante também. A gente falou um pouco já sobre ela, não foi, Cristiano? Pois é, principalmente em viagens longas, né? Em viagens que o motorista ele vai para outros estados e muitas vezes o cansaço ele prejudica muito o reflexo do motorista.
Muitas vezes associa até a questão do cansaço até a bebida alcoólica, né? Porque o motorista ele perde o seu reflexo, perde a sua capacidade de raciocinar. Então, se estiver cansado, procure um local seguro, procure parar no restaurante, procure tomar um café, para evitar realmente esse perigo. É ideal que quando se vai pegar essa estrada, né, tem que ter um motorista reserva, ali mesmo sendo o percurso no próprio estado, pronto, falando de Pernambuco, ou dá para ir sozinho, dirigindo? Se for viagens curtas, né, que não demoram muitas horas, não seria necessário. Mas no caso aí do motorista que vai para um estado mais distante, né, vai fazer uma viagem de 6, 8 horas, seria o ideal, de fato, ter alguém que pudesse também assumir a direção. Porque essa pessoa vai estar bem mais descansada, bem mais tranquila para dirigir, e é uma dica boa também. Se não tem, né, um motorista habilitado ali ao lado, né, para poder meio que trocar informações, revezar esse volante, é importante que o passageiro também tenha algum pouco de noção de direção, mesmo que ele não tenha carteira de habilitação. É importante que ele tenha noção para ver se vê algum ponto, algum problema ali na estrada, ele possa ali trocar uma ideia, alertar esse motorista. É importante? Sim. Ou não necessariamente? É importante que ele também esteja atento à viagem. Porque ele também pode enxergar alguma situação que requeira aí um maior cuidado do motorista, né? Por exemplo, algum animal que esteja mais da rodovia, alguma situação de defeito na via também ele pode informar. E ele também vai ser, a gente chama de copiloto, né? Ele também pode ajudar aí, no caso, a não distrair o motorista. Né? Se o telefone do motorista tocar, ele mesmo, o passageiro atende esse telefone, né? Já mantém esse telefone com ele. Se precisar mexer no rádio, ele também faça isso, porque contribui aí para a segurança. Ok, vamos aqui a outra tela, outra dica de segurança, não descuidar da sinalização. É muito importante isso, vale muito a pena a gente frisar. Não descuide da sinalização nas rodovias federais. Isso é fundamental, né? Na rodovia ela possui, por exemplo, placas de locais onde é proibido ultrapassar, placas que indicam algum retorno, né, que ele pode fazer mais à frente, e também a própria questão também da velocidade. Importante que ele esteja atento ao limite de cada trecho para evitar cometer excessos e possa dirigir de forma mais prudente. Importante prestar atenção à sinalização horizontal e vertical. Sim, também isso é muito importante. Também a faixa, né, nos locais onde ele pode fazer ultrapassagem. A gente lembra que em linhas contínuas ele não pode efetuar essa manobra, só nas linhas tracejadas. Então a sinalização, tanto horizontal como vertical, auxilia o motorista e estão ali para essa finalidade. Ok, vamos a outro ponto aqui, outra tela, outra dica para você pegar a estrada e ter uma viagem tranquila, uma viagem segura. Os primeiros sinais de cansaço, parar em um lugar seguro para relaxar. Pois é, a gente tinha colocado essa questão. E antes de iniciar a viagem, é importante que o motorista ele tenha uma boa noite de sono. Se ele sabe que ele vai viajar no dia seguinte, que ele procure dormir mais cedo, que ele procure relaxar realmente, porque o cansaço prejudica bastante a condição de um veículo. Então, que ele tenha esse descanso prévio e, de fato, se durante a viagem ele se sentir mais cansado, é que ele pare no local, procure tomar um café, procure realmente se sentir mais disposto para continuar a viagem. A gente falou, né, não utilizar bebida alcoólica ao dirigir, mas também não usar drogas, né? Alguns motoristas, para segurarem um pouco mais, né, o percurso, para aguentar ali ao volante, às vezes usam drogas, né? Pois é, esse é um grande perigo, né? São os chamados rebites, e a gente verifica muitas vezes no transporte de carga, de caminhões, aqueles motoristas que precisam dirigir por horas seguidas e utilizam essas substâncias, e a gente sabe do grande risco que para a segurança do trânsito, porque chega um momento em que o motorista ele começa a perder o seu reflexo, em que a própria substância ele pode perder o efeito e o motorista pode apagar na direção do veículo. Então, o risco de acidente é muito grande. Ok, vamos agora a outro ponto, outro tópico, não parar na pista. Se teve algum problema no carro, nesse caso, né, algum contratempo, pode colocar no acostamento, não deixar o carro na via. Pois é, qualquer situação aí de emergência, tire o veículo da rodovia, coloque no acostamento, preferência coloque também o triângulo de sinalização a uma boa distância, que permite que os outros motoristas possam verificar, porque quem para na pista, né, está sujeito a uma colisão muito séria. Normalmente o veículo na rodovia que vem a 100 km por hora e encontra um carro na pista, muitas vezes não consegue desviar e pode colocar em risco a vida dessas pessoas. Ok, dica importantíssima, vamos agora a outro ponto. A próxima dica diz o seguinte, não transitar no acostamento, a gente falou desde o início do programa também, em hipótese alguma, só se o agente liberar, né, algum trecho. Isso, algum trecho que tiver com problemas de trânsito, assim, ou alguma interdição, o policial ele pode autorizar.
mas de fato o acostamento ele deve ser utilizado por veículos que possuem problemas aí, alguma emergência, algum problema mecânico, também para pedestres, né, que normalmente na rodovias há muitas comunidades que margeiam as pistas, então pedestres utilizam, ciclistas utilizam, então não transita no acostamento, de fato é uma dica muito importante. Próximo tópico, outro ponto, vamos conferir juntos aqui. Parar no acostamento somente em emergências, foi o que a gente acabou de falar, então vamos seguir com a próxima orientação para você ter uma viagem segura. Manter a velocidade compatível com o fluxo geral dos veículos. Isso é importante. Muita gente também que às vezes vai pegar a BR pela primeira vez, tem esse medo, né, dessa questão da velocidade máxima, de respeitar esse fluxo. O que é que a gente pode trazer de informação sobre essa afirmação, né? Manter a velocidade compatível com o fluxo geral dos veículos. Isso, por mais que na rodovia a velocidade normalmente para carros seja de 100 km por hora, se de fato o motorista encontrar uma fila de carro, né, que trafega numa velocidade reduzida, ele deve respeitar esse limite. Deve ter de fato paciência, só ultrapassar quando houver condições seguras e naqueles locais permitidos, e principalmente também respeitar o limite nas áreas urbanas, porque normalmente a velocidade é reduzida e o motorista ele deve seguir essas orientações. Nos trechos, né, onde é permitido uma velocidade um pouco a mais, no caso 100 km, o motorista que está muito abaixo também dessa velocidade pode chegar a atrapalhar o fluxo daquela rodovia e prejudica tanto quanto o excesso da velocidade, né? Isso. É importante, principalmente em vias de pista dupla, que o motorista que segue mais velocidade reduzida, que ele utilize a faixa da direita. Existe também a velocidade mínima, né, que seria a metade aí da velocidade máxima para a via. E ele deve também respeitar aí para não prejudicar quem está desejando realizar uma ultrapassagem também. Ok, vamos ver o que diz agora o próximo tópico. Temos aqui outro ponto, outra dica. Há qualquer indicação de um mau funcionamento, não seguir em frente. Se o carro sinalizou ali algum problema, né? Tem alguns carros agora, os mais modernos, né? Tem ali algumas sinalizações, não seguir em frente, não adianta forçar porque a poucos metros, né, mais adiante você pode ter que parar o carro de forma brusca ou também provocar um acidente. Pode fugir do controle. É verdade, é importante ficar atento ao painel do veículo. Normalmente o painel indica se existe algum problema no carro. Por exemplo, algum problema no óleo, né? Normalmente acende uma luz que indica isso. E, portanto, é importante que o motorista ele verifique o manual do veículo também, para saber o que indica cada sinal, cada iluminação que possui no painel. Então, procure um local seguro, né? De preferência um local movimentado também para parar esse veículo. Se você está se aproximando de alguma cidade, procure parar nessa cidade. Procure orientação onde há alguma oficina, ou se você possui seguro também, se já é interessante acionar o seguro também para que o mecânico vá ao seu encontro, para evitar ficar no meio da rodovia, onde o auxílio é mais difícil. Ok, vamos agora ver o próximo tópico para a gente falar aqui para quem está em casa, ter uma viagem segura, parar imediatamente para verificar, no caso do quadro anterior que a gente falou, né? Se tiver alguma complicação, é importante parar imediatamente para fazer essa verificação. Vamos agora a um último ponto. Outra dica, seguir todos os demais procedimentos de direção e pilotagem defensiva. A gente tocou nesse ponto no começo do bloco, do programa. Direção defensiva é muito bom que você tenha a noção que você vai estar protegendo você, a sua família e o motorista que vem, seja no sentido contrário ou no mesmo fluxo que você está seguindo. Porque na prática, né, um exemplo na prática, Cristiano, se eu estou aqui na minha via, vem o motorista na contramão, livra ali um buraco e usa um pouco da minha faixa. A direção defensiva eu coloco em prática quando eu faço uma retirada ali daquela situação e não coloco em risco a minha família, nem também o carro que vinha para colidir comigo? Seria mais ou menos assim, também, de forma geral? Isso, também. No caso, o motorista deve estar atento sempre ao retrovisor do veículo, retrovisor central e os laterais. Porque se alguém precisa fazer uma ultrapassagem e não consegue, a tendência é que esse motorista ele tente retornar para a faixa que ele seguia. Então, se a pessoa tem essa atenção aí com quem segue atrás, ela poderá puxar o carro um pouco para a direita, né, evitar uma colisão. E a direção defensiva ela prega justamente isso, né, que o motorista ele esteja sempre atento para evitar acidentes. Ok, vou pedir licença aqui ao nosso convidado, a gente vai a um rápido intervalo. Você quer participar com a gente, quer mandar sua dúvida, manda através do nosso WhatsApp, que é o 99418 1206, 99418 1206. Participa também através da internet, nosso espaço
lá no Facebook, é facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage que você também já pode mandar sua dúvida, interagir aqui com a gente. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre viagem segura. E ao pegar a estrada, é bom que você saiba que o uso do acostamento só é liberado caso o veículo tenha um problema ou esteja em situações de emergência. Para evitar acidente, nunca pare o veículo onde não haja uma boa visibilidade e também em curvas. Usando sempre o triângulo de sinalização é muito importante. Também, você ao utilizar esse acostamento, você use o pisca-alerta diante dessas situações que a gente acabou de descrever. Trafegar pelo acostamento só é permitido caso os policiais rodoviários permitam, como a gente falou aqui no nosso programa. E a infração para quem é pego ali trafegando pelo acostamento em rodovias é uma infração gravíssima. E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, aprendendo um pouco mais sobre essa questão da viagem segura, o que você pode e o que é que você não pode fazer nas rodovias federais. O Cristiano Mendonça, chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, está nos ajudando a entender mais sobre o tema. A gente aprendeu sobre essa questão do acostamento e a gente reforçou agora nesse bloco do programa e sobre a ultrapassagem. O que é que a gente precisa aprender? O que é que o condutor ainda precisa aprender sobre essa questão da ultrapassagem? Em quais casos é possível fazer uma ultrapassagem segura, Cristiano? Sim, a ultrapassagem ela só pode ser realizada em locais permitidos, ou seja, em locais linha tracejada, onde não haja placas indicando essa proibição. Também curvas e aclives, declives, também não pode fazer essa manobra. E a ultrapassagem, o motorista deve verificar o seguinte: se a distância para ultrapassar ela é suficiente, se não vem um veículo na direção contrária durante essa manobra, e também que ele verifique quem está atrás, porque o motorista que segue atrás, ele também pode estar realizando uma ultrapassagem naquele local. Então verifique bem os retrovisores, verifique quem vem no sentido contrário e se há tempo hábil para que essa manobra seja realizada com segurança. E sinalize também que você vai pegar aquele sentido da via. Pois é, utiliza as setas do veículo, tanto para iniciar a ultrapassagem como para retornar à sua faixa de origem, para que quem segue atrás tenha essa noção. Existe também uma comunicação muito ímpar ali dos motoristas quando utilizam as rodovias federais, né? O que é que a gente poderia prestar atenção? O que é que a gente poderia dizer para quem está em casa que não tem ainda esse costume, né, de utilizar a rodovia federal para fazer longos deslocamentos em relação aos sinais entre motoristas? Tem uns que cortam luz 2 vezes. Isso quer dizer o quê, por exemplo? Muitas vezes isso aí só deve ser indicado no caso se houver algum perigo à frente. Por exemplo, algum trecho interditado, né, algum acidente à frente. Então, sempre que o motorista corta a luz para você, o motorista que segue na sua via deve ficar atento, porque pode haver algum perigo à frente. E lembrando que isso não deve ser utilizado para a realização de blitz, porque muitas vezes as blitz elas não flagram apenas situações irregulares no veículo, mas também flagram situações aí de tráfico de drogas, tráfico de armas, também sequestro, né, pessoas que estão em situação de sequestro, tráfico de pessoas. Então, o motorista não deve utilizar o pisca, né, para indicar essa situação. Ok, outra situação bastante comum nas pistas, às vezes animais, né? Animais nas rodovias. Sim. O que é que esse motorista deve fazer se ele avista ali um animal? Ele deve, em primeiro lugar, reduzir a velocidade do veículo. Antes de desviar, ele deve verificar se não vem um veículo na contramão da direção ou um veículo muito próximo dele também que já está realizando ultrapassagem. Além disso, ele também deve evitar buzinar e jogar luz alta sobre o animal, porque esse animal ele pode correr em direção ao veículo e ocasionar um acidente. E assim que possível, assim que ele tiver condições, ele deve entrar em contato com a PRF, no caso das rodovias federais, através do telefone 191. No caso, se esse animal está na pista, vocês fazem a remoção ou tentam identificar quem é o proprietário do animal? Como é que na prática isso a funciona? PRF ela vai até o local, ela retira esse animal da pista, procura entrar em contato também com a prefeitura, né, que
administre aquele trecho, porque a PRF, principalmente no Agreste e no Sertão, verificamos muitos casos aí de animais na pista e temos caminhões boiadeiros que são apropriados para o transporte desse animal em segurança. Então a PRF faz convênios com as prefeituras, que elas cedem normalmente laçadores, que são aqueles profissionais que trabalham aí no resgate desse animal, e são encaminhados para currais e para abrigos em segurança. Outro ponto para a gente falar, né, em relação à CNH. Nunca pegar a estrada com a CNH suspensa. Isso. Porque se for parado ali na Blitz, pode ter o veículo recolhido? Pois é, ele não poderá seguir viagem, terá que apresentar um motorista habilitado, além do que é uma infração gravíssima, né? Hoje de quase R$300 para quem aí está com a CNH vencida. Período de chuva, estamos agora no mês de julho, né? Um período mais que chove mais, um período do ano que chove mais. Tem que ter uma atenção redobrada nesse período mais chuvoso. Pistas molhadas também podem representar risco para esse condutor. É bom não exagerar ali na velocidade. Quais outros aspectos a gente poderia pontuar em relação ao dirigir na estrada em período de chuva? Sempre que o motorista ele se deparar com a chuva, a primeira medida é reduzir a velocidade do veículo. Hoje a questão do farol ela já é obrigatória mesmo durante o dia. É uma medida também que melhora a visibilidade quando o motorista se depara com a questão da chuva. Além disso, também mantém uma distância segura de quem segue à frente, porque com a pista escorregadia, caso ele precise frear, ele evita a colisão traseira. Além disso, se ele passar por poças d'água, pode ocorrer o que a gente chama de aquaplanagem, que é quando o pneu ele perde contato com o solo. Então o motorista ele não deve frear de forma brusca, deve reduzir a velocidade, tirar o pé do acelerador e manter também a direção firme para evitar que esse veículo saia da pista. Em relação ainda ao uso obrigatório do farol, né? Muita gente justifica e também fala que em outros países não tem essa obrigatoriedade, nem por isso, né, vem reduzindo o número de acidentes ou vem aumentando o número de acidentes porque não é obrigatório o uso do farol. Por que aqui no nosso país é obrigatório esse uso e a gente vê ali na prática que está reduzindo sim o número de acidentes? Isso, já temos observado nesse primeiro ano aí da aplicação dessa medida, de que houve uma redução, como a gente colocou aqui, principalmente de atropelamentos, de colisões frontais. E, por exemplo, quando a pessoa precisa fazer uma ultrapassagem e verifica um veículo na direção contrária, se o veículo está com o farol aceso, o motorista ele consegue identificar se esse veículo está na faixa da esquerda ou da direita. Porque existe muitas vezes um fenômeno de refração, é como se existisse um espelho d'água na rodovia e esse veículo acaba sendo refletido. E a partir do momento que o motorista que está na direção contrária acende o farol, essa pessoa ela pode ter noção em que faixa ele segue. Outro ponto, a gente falou essa questão da CNH suspensa, é importante que você tenha ideia de que tem que estar com a documentação toda ok, né? Em relação ao transporte de animais também, a gente falou de animais na pista, mas em relação a esse transporte dentro do veículo, é preciso fazer um transporte, de que forma esse transporte a gente pode considerá-lo seguro? O ideal é que o animal seja transportado em dispositivos adequados. Hoje já existem cintos que são presos na coleira do animal e no próprio cinto do veículo. Há também cadeirinhas apropriadas, principalmente para o transporte de cães, onde ele fica preso também pela coleira. E de preferência que seja transportado no banco traseiro com a pessoa ao lado do animal, porque o animal pode se agitar durante a viagem. Não é adequado que ele fique na janela, porque no caso aí de uma colisão, o animal ele pode ser arremessado, ou mesmo ele pode pular ali do veículo. E a infração hoje é para quem transporta o animal no colo do motorista ou na parte externa. Por exemplo, quem possui uma picape e deseja transportar um animal na caçamba, isso também não é permitido, é infração grave. E visamos também a segurança do próprio animal. Em relação às bagagens, né? Existe um limite ali também de peso ao usar essas bagagens? Dentro do veículo pode levar bagagem também ou só no porta-malas? O ideal é que seja transportado no porta-malas do veículo, também pela própria segurança dos passageiros. Porque no caso de uma colisão, essa bagagem ela pode ser arremessada, pode ferir as pessoas. Dependendo da velocidade, uma bagagem que possui alguns quilos pode aumentar em até 80 vezes seu peso. E se for necessário, de fato, transportar dentro do veículo, que seja colocado embaixo do banco. Porque aí, no caso aí de uma colisão, ela não será arremessada. Ok, temos aqui algumas participações através do nosso WhatsApp, através da fanpage. O Carlos Silva está participando e quer saber se existe velocidade mínima para trafegar. Sim, a velocidade mínima é a metade, na verdade, da velocidade máxima. Né? No caso aí da velocidade de 100 km por hora, a mínima seria de 50. Em relação à carga sobre o bagageiro, no teto, né, do veículo, tem uma altura máxima que se pode utilizar ali ou pode ficar à vontade de colocar
até quanta bagagem tiver, né, a altura. Isso, a pessoa deve obedecer ao limite de 50 centímetros, né, a partir do teto do veículo. E se for transportar alguma coisa, por exemplo, um colchão, alguma coisa assim, não deve ultrapassar aí os limites do veículo, né, seja da frente, seja da lateral, para não causar acidentes. O Bruno Costa está participando aqui, ele fala o seguinte: no local onde tem a placa de proibido estacionar, quanto tempo posso ficar parado? E qual a diferença de parar e estacionar? Isso, a parada é justamente para embarque e desembarque de passageiros. A partir do momento que o motorista fica ali por algumas horas, ele já pode configurar o próprio estacionamento, né, ou por um período maior do que isso. E deve ter esse cuidado, né, principalmente na placa. Né? Se a placa ela possui apenas uma barra indicando ali em cima da letra E, seria o proibido estacionamento. Se possui um X, é proibido parar e estacionar. Temos aqui outra participação, agora através do WhatsApp, o Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. A dúvida dele é a seguinte: a organização é o ponto-chave para uma viagem segura e tranquila? Sem dúvida, sem dúvida. Como ele bem colocou aí, o motorista ele deve se organizar e planejar a sua viagem. Seja com relação aí à acomodação da bagagem no veículo, seja do próprio horário que o motorista vai viajar, da segurança, né, para todos que estão no veículo. Então, acho que a gente pode definir que a organização é fundamental para isso. Outra participação, agora sem identificação, a pessoa quer saber se é proibido dirigir ouvindo som alto. Está todo mundo ali empolgado, né, feliz, porque vai descansar. Tem ali um limite específico do som? Não pode ultrapassar tantos decibéis? Como é que é isso na prática? Ou pode exagerar nesse som? Na verdade, existe uma alteração recente, né, que dependendo aí da altura, né, que esteja o som, pode até configurar a infração, mas aí será necessário também uma aferição com um aparelho específico, né, para verificar quantos decibéis aquele som está emitindo. A gente falou dessa questão da importância da bagagem, transportá-la ali no porta-malas. Em relação a substâncias perigosas, né, existe alguma restrição de bagagem? O que é que eu posso levar, o que é que eu não posso levar? Porque quando a gente viaja de avião, tem ali aquela restrição no aeroporto. Se for parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, quais substâncias, né, eu tenho que ter ideia que eu não posso levar ali no meu carro? Isso, a gente verifica muito isso aí no transporte de veículos de carga. Às vezes as pessoas transportam produtos perigosos junto a alimentos, e isso não é permitido, né? Por exemplo, ácidos, né, explosivos e substâncias corrosivas que não podem ter contato com o alimento e em algumas situações são flagradas dessa forma. Então vai depender muito aí do tipo de substância que está sendo levada. E também, muitas vezes, a atuação vai para a própria empresa que é responsável por aquela carga. O motorista não obedeceu, não seguiu ali à risca essas dicas que a gente está repassando no decorrer do nosso programa, foi multado, né, cometeu uma infração, ele pode recorrer? Tem algum recurso dessa multa sendo aplicada pela Polícia Rodoviária Federal? Tem um recurso? Cabe Sim, recurso? todas as infrações, normalmente, elas têm um recurso, né? O motorista ele pode se dirigir à própria sede da PRF, que fica no bairro do Pina, entrar com recurso, né, e será avaliado aí por uma junta para avaliar aí se o motorista possui de fato uma razão. A gente falou cuidado com a carga, cuidado ali ao dirigir nesse período de chuva. Em relação à estabilidade do carro, o que é que a gente poderia repassar de dica para esse condutor que vai utilizar a BR, né, para fazer esse deslocamento? O que é que seria essa estabilidade? O que é que deve ser levado em consideração? Principalmente com relação também à questão da suspensão dos pneus do veículo. A gente fala muito da questão do alinhamento, né, e do balanceamento. O alinhamento ele verifica a questão do ângulo das rodas, se essas rodas estão de forma paralela, né, se estão perpendiculares ao solo, e também do balanceamento aí para verificar se há alguma trepidação, né, se o veículo está puxando, né, para o lado direito ou esquerdo. O motorista ele pode perceber isso daí. Então, sempre que ele vai a uma oficina, ele pode pedir ao mecânico para fazer também essa verificação, porque isso aí garante de fato mais estabilidade do veículo e evita aí que ele saia da pista. Em relação aos vidros, né, película, né, que se coloca muito, película de vidro, tem ali, vocês também observam isso quando vocês fazem essa blitz? Tem um limite que não pode exceder, não pode ser muito escuro para não tirar a visibilidade de dentro do carro? O que é que esse motorista precisa? Porque dá um conforto maior quando você vai pegar a estrada, principalmente período com sol forte, dá uma amenizada ali, né, na entrada de luz dentro do carro. Mas eu posso colocar qualquer película no meu veículo ou não? Preciso obedecer também? Ele deve obedecer. E a infração? Se eu não me comportar, se eu não colocar da forma adequada, eu vou ser multado. Também, no caso aí do veículo, o vidro da frente, né? Ou do para-brisa ali, ele deve respeitar uma transparência de 70% aí
e vai reduzindo de acordo com o vidro traseiro, né? O vidro traseiro, a luminescência que chama é de 28%. E é verificado aí com o dispositivo adequado, que é o opacímetro, que justamente ele verifica, né, se de fato aquela película está correspondendo ao que prega a legislação. Muitas vezes a pessoa coloca uma película muito escura, e isso prejudica também a própria visibilidade da rodovia. Né? Algumas situações aí, somente situação de chuva, né, situação onde não há iluminação pública, ele pode ter dificuldade até de enxergar os outros veículos. Olha só, tem aqui uma participação interessante, que o senhor não se identificou, mas quer saber em relação ao farol, né? O farol no carro, farol de neon, pode se utilizar, aquele farol que não vem de fábrica, eu posso utilizar aquelas lentes, né? Aquelas lâmpadas mais fortes, às vezes incandescentes. É proibido instalar outro tipo de farol no veículo ou não é? Isso, para ele fazer essa instalação, ele deve passar por uma vistoria no Detran, caracteriza aí de fato uma alteração da característica do veículo. E no caso aí do farol, aquele farol de LED, né, que já vem de fábrica, ele também substitui o farol baixo. Mas aí de fato é necessário que ele venha de fábrica para ter essa autorização. Nas blitz da Polícia Rodoviária Federal existe também o teste do bafômetro. O motorista, ele é obrigado a fazer esse teste ou ele pode se recusar? Caso de recusa, o que é que acontece? Como é que a gente compreende essa questão? Porque é um instrumento muito importante, que só através desse teste é que se sabe se o motorista ingeriu bebida alcoólica antes de fazer aquele percurso, né, Cristiano? Isso, o bafômetro ele é utilizado pela PRF também. No caso do motorista que ele se recusa a fazer o teste, ele também será autuado. Houve uma mudança recente também com relação a isso. Hoje a multa é de R$ 2.934. E no caso aí do bafômetro, né, se esse índice ele ultrapassar 0,33 miligramas, além da autuação, o motorista ele também será conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Né, também configura também como um crime, né, deixa de ser infração. E é um instrumento utilizado, inclusive realizamos diversas ações em conjunto também com a Operação Lei Seca. Né, também são equipes aí, que também são especializadas também nesse tipo de fiscalização. E é uma medida, na verdade, que visa levar mais segurança a todos que utilizam as rodovias. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao Cristiano Mendonça. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, pode participar. 3424-1977, 99418-1206, facebook.com/assunto do dia. São os canais que você pode interagir com a gente, deixando sua pergunta sobre o tema. Daqui a pouquinho essa dúvida ela vai ser respondida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar um bolo caseiro de churros. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Confira! Olá! Hoje nós vamos fazer um bolo caseiro de churros. Esta receita é bem prática e dispensa o uso de batedeira ou liquidificador. É papum! Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para esta receita você vai precisar de 3 ovos, uma xícara de chá de leite, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de canela, uma colher de sopa de fermento em pó e para a cobertura, doce de leite cremoso. Como eu falei anteriormente, a receita é bem fácil de fazer. Nós vamos colocar todos os ingredientes no recipiente, exceto o doce de leite que a gente vai usar só para a cobertura. O próximo passo é misturar tudo.
após misturar tudo, aqui nós temos uma forma untada e enfarinhada. Nós vamos colocar a massa. E levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Chegou a hora de tirar o bolo do forno. O próximo passo é desenformar. E por fim, nós vamos cobrir com o doce de leite cremoso. Esta foi a nossa dica de hoje, super deliciosa. Nos vemos no próximo Receita do Dia. Olha só, gostamos bastante de mais uma dica. Luciana Luna, muito obrigado por essa parceria aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet, você vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção a partir de agora nas dicas que vamos trazer para você que está em busca dessa recolocação. Aparece agora, são 5 vagas para atendente de loja. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.006. E lembrando que essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência. Essas 5 vagas são exclusivas para a pessoa com deficiência. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Vamos conferir aqui no nosso telão. Temos agora 3 vagas para polidor de automóveis. Para preencher uma dessas vagas é preciso ter 6 meses de experiência, escolaridade não exigida, R$ 1.000 é o salário. São 3 vagas para polidor de automóveis. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Agora a próxima, vamos ver, polidor de automóveis são 3 vagas, agora são 2 vagas para supervisor de atendimento. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.704 é o salário, R$ 1.704 para uma dessas 2 vagas de supervisor de atendimento. Você pode preencher se tiver ensino médio completo e 6 meses de experiência. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora a gente segue com o programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas e a gente vai responder a partir de agora. A primeira pergunta é da Ana Carolina, ela que é de Olinda. Ela diz o seguinte: vou viajar de carro com meus filhos de 3 e 5 anos nesse fim de semana agora. Quais os cuidados que devemos ter com as crianças e os cuidados gerais que a gente pode repassar para essa telespectadora, Cristiano? Isso, no caso do filho dela de 3 anos, ele deve ser transportado na cadeirinha, deve ficar bem afixado ao banco do veículo. É importante também que o próprio dispositivo, que ele também já possui um cinto apropriado, que ele também fique bem ajustado na criança. E no caso do filho dela de 5 anos, já passa por assento de elevação. E é um dispositivo que visa justamente evitar que o cinto machuque o pescoço da criança. Ela pode verificar a forma de instalação no próprio manual do fabricante, e qualquer dúvida aí também pode entrar em contato também com a gente. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Giovanni de Aguiar, de Casa Amarela. Ele diz o seguinte: no caso de ônibus de excursão,
quais os cuidados que devemos ter ao transportar os passageiros? É fundamental que todos utilizem o cinto de segurança. No caso do ônibus, as pessoas que estão no ônibus, elas devem verificar se a empresa ela está regularizada, se ela possui seguro para todos que seguem ali, se está devidamente também com os dispositivos de segurança, no próprio extintor, né, e com toda a documentação em dia, porque no caso aí de um acidente, o passageiro fica resguardado. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Gabriela Vieira, de Boa Viagem, ela diz o seguinte: quem vai pegar a estrada de moto precisa ter cuidado redobrado? Quem vai utilizar a motocicleta? Sem dúvida. A velocidade normalmente na rodovia ela já é maior e muitas pessoas também realizam ultrapassagens na rodovia, principalmente na rodovia de pista simples. Então o motociclista ele deve ter esse cuidado, deve utilizar, como a gente colocou aqui, a questão do capacete, os dispositivos de segurança, né? Calçado fechado, calça, jaqueta, também com farol aceso, né? Durante toda a viagem, é obrigatório também para quem utiliza motocicleta. E roupas claras, né? Porque é importante que ele seja bem visualizado pelos motoristas de automóveis e de caminhões. Em relação ao calçado, qualquer calçado? Calçado fechado, né? Para garantir também mais segurança aí no caso de qualquer colisão. Ok, temos aqui mais participações. É verdade ou é mito que reduzindo a velocidade se consegue diminuir o número de acidentes? O que a gente poderia dizer para esse telespectador que não se identificou, mas quer saber se é verdade ou se é um mito? Se tem alguma coisa por trás mesmo dessa questão de redução de velocidade, porque não só nas BRs, né, mas na região metropolitana do Recife, em alguns trechos a gente confere que está se reduzindo essa velocidade, né? Ali na área do Recife Antigo tem uma zona 30, em alguns pontos 40 km por hora o limite máximo permitido de trafegar. Essa redução reduz também o número de acidentes? Sem dúvida. Quanto mais baixa a velocidade, o motorista ele possui mais tempo aí para desviar, no caso, aí, de algum obstáculo na pista. Né? Se o motorista ele trafega a mais de 100 km por hora, se ele encontrar, por exemplo, um animal, né, ou algum acidente na rodovia, ele vai ter muito mais dificuldade em desviar desse obstáculo. Então, respeite o limite de cada trecho também. Não adianta também o motorista trafegar na rodovia com uma velocidade muito baixa, abaixo da mínima. Nesse caso, ele também pode se envolver no acidente. Então, o fundamental é respeitar a sinalização e o limite de cada local onde ele está passando. Nesse período agora de férias, né, como é que está o comportamento na BR? O tráfego aumentou mesmo? Qual o destino mais procurado? Que são 11 BRs que cortam aqui o nosso estado, né? Quais os principais pontos nesse período agora de julho? Isso, muita gente realiza aquela viagem para outros estados. Muita gente vai para Paraíba, vai para o Rio Grande do Norte. Então a BR-101 ela é muito procurada nesse período. E também muita gente aproveita para visitar a família. Então utiliza a BR-232, né, seguindo aí para o Agreste, até o Sertão. Então o motorista ele pode encontrar um trânsito mais intenso, mas normalmente esse trânsito ele é diluído. Né? Muitas vezes as pessoas viajam normalmente na sexta-feira, após o expediente, né, no caso aí de quem ainda está trabalhando, para curtir com os filhos, né, que já estão de férias. Então, normalmente o trânsito ele já é mais intenso e isso requer uma atenção maior de todos que utilizam rodovias. Tem aqui uma participação interessante na hora de dirigir, né, em relação a veículos antigos, mais velhos, né, os carros mais velhos. As preocupações elas devem ser redobradas também por conta do tempo de uso já desse veículo. Ele pode apresentar mais problemas? Isso, e por isso mesmo eles requerem uma melhor revisão, né? Uma revisão mais periódica, que de fato ele só deve acessar a rodovia se estiver em condições de verificar também os pneus, que muita gente fala do pneu careca, né? Não é porque o carro é antigo que o pneu deve estar em má condições de utilização. Deve verificar também o tempo de vida útil desse pneu, né? Normalmente é de 4, 5 anos, depende muito também de quanto a pessoa utiliza aquele automóvel, porque a segurança, né, começa aí já com a questão das condições do veículo. Em relação ao excesso de velocidade, né, a gente tem essa questão de alguns pardais, como a gente assim popularmente conhece, alguns pardais que podem flagrar esse excesso de velocidade. Muita gente às vezes deixa para reduzir a velocidade bem próximo ao equipamento, mas isso representa também um perigo, porque tem um limite, né, de distância que esse pardal ele pode pegar esse infrator, né, no excesso de velocidade, mas também tem equipamentos móveis que vocês utilizam. Então, para quem tem casa nos acompanhando, muita atenção, porque é um alcance muito longo, né, desses equipamentos que vocês têm, dispositivos móveis. Os radares da PRF, eles flagram velocidade até 1 km de distância. Então, não adianta o motorista ele só reduzir quando ele avista uma viatura,
É importante que ele respeite esses limites ao longo de todo o trecho. E, na verdade, é uma medida que vira também, principalmente, a segurança. A gente sabe que a maioria dos acidentes está associada ao excesso de velocidade. Quando o motorista ele realiza uma ultrapassagem, normalmente ele aumenta a velocidade do veículo, né? Quando ele encontra a pista mais livre, a tendência é que ele acaba se excedendo também. E a maioria dos acidentes, é curioso, a gente verifica principalmente em pistas com boas condições, pistas livres, ou seja, está diretamente associado aí à questão aí da imprudência mesmo do motorista. Então ele precisa respeitar esses limites para garantir mais segurança para a sua família, né, para todos que ele encontra no trecho. Em relação aos acidentes, né, nas rodovias federais, geralmente esses acidentes são mais graves do que na região metropolitana, Cristiano? Eles são porque eles envolvem, como a gente está colocando, a questão da velocidade, né? Nas vias urbanas, a velocidade média é de cerca de 60 km por hora, nas rodovias é de 100 km por hora, e você imagina, por exemplo, numa ultrapassagem de pista simples, quando ocorre uma colisão frontal, essa velocidade se soma. Então, normalmente numa colisão frontal, a gente fala que é o acidente mais grave, porque normalmente resulta em um ferido muito grave ou na morte de uma pessoa. Temos aqui uma participação através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Júnior Washington, ele diz o seguinte: se eu não pago o IPVA 2017, depois dessa nova lei, o meu veículo ele pode ser recolhido? A dúvida do Júnior Washington. Isso, ele deve verificar, na verdade, a terminação da placa dele, né? O Detran aqui no estado, ele determina aí que, de acordo com o final da placa, né, vai ser exigido, a placa agora final 09, até o final de agosto, então setembro vai ser exigido esse documento novo. E no caso aí da apreensão, já é uma medida posterior. O que a PRF faz, no caso, é a retenção do veículo, né, no caso se ele estiver com o licenciamento vencido. Faz a retenção, o veículo fica no depósito, fica no depósito até regularizar a situação. Isso, regularizar, né? E o motorista poderá reaver o seu veículo aí. Então, muito importante, além da conservação, de você observar, né, as condições do seu carro, que você também verifique toda a documentação. Porque, como você bem frisou, na Blitz é possível também cumprir mandados de prisão que estejam em aberto, é possível fazer muitas outras coisas, né? Vamos falar um pouquinho da importância desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Aí fala também um pouquinho do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Muita gente, quando liga a televisão, vê essa questão de pouca verba sendo disponibilizada pela PRF, aí fica preocupado, né? Vou pegar a BR, será que vai ter a mesma segurança, o mesmo policiamento, o mesmo efetivo ali para garantir essa segurança na rodovia federal? Faz essa geral para a gente, Cristiano. Isso. Com relação à documentação, é fundamental que o motorista ele verifique tanto a sua carteira de habilitação, que ela deve estar dentro do prazo de validade, como também a documentação do veículo. A PRF ela verifica, além da questão de trânsito, ela também faz a questão do combate ao crime. Então, por exemplo, na abordagem, ela pode verificar se ali há pessoas que possuem mandado de prisão em aberto, né, se está ocorrendo um crime, se a arma dentro daquele carro, né, se o veículo possui alguma restrição também de roubo, de furto. E com relação a esse contingenciamento, a PRF ela está mantendo aqueles atendimentos emergenciais, né, no caso aí dos acidentes com vítimas e no caso também da questão de combate ao crime e ações aí específicas aí da PRF. É para a questão também de retirada de animais da rodovia. A PRF continua sendo acionada através do telefone 191. De fato, o contingenciamento ele prejudica a questão do patrulhamento, né, que era realizado de forma mais intensa, então acaba reduzindo esse patrulhamento, o que requer de fato um cuidado maior do motorista, uma atenção maior do motorista. Ele deve se policiar, ele deve ter de fato essa prudência no trânsito. O motorista ele não deve esperar avistar uma viatura para mudar o seu comportamento. Ele deve ter um comportamento seguro, um comportamento sensato, né, durante todo o seu deslocamento. Isso aí é uma recomendação que a gente sempre passa, porque ele é diretamente responsável também pela sua segurança. A partir do momento que ele adota uma postura responsável, ele evita acidente. Temos aqui algumas perguntas rápidas para a gente responder em relação a dirigir descalço. Posso ou não posso dirigir descalço? Ele pode dirigir descalço, ele não pode dirigir com o calçado solto, por exemplo, com chinelo, e isso não é permitido. Em relação a dirigir com uma mão só? Também permitido, não é? Também não é permitido. Inclusive, hoje, o motorista que manuseia o celular não precisa estar falando no telefone, mas o próprio fato de manusear já também configura uma infração. Posso rebocar o carro usando uma corda? Não, ele não pode fazer isso. Ele deve acionar um guincho para realizar essa manobra com segurança. Mulher grávida pode dirigir? Ela pode dirigir. Ela deve seguir a orientação do médico, porque dependendo também do tipo de gravidez,
para evitar qualquer risco para o bebê. Posso jogar lixo pela janela na rodovia federal? Também não pode, também configura infração, como configura dentro da cidade. Falta de combustível. Também acarreta também a infração, então é uma dica também importante, né? Antes de sair de casa, verifique o nível, né, do seu combustível. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui ao Cristiano, a gente vai conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você costuma fazer uma revisão no seu veículo antes de pegar a estrada? Olha só, 67% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, costumam fazer essa revisão antes de pegar a estrada. 33% falaram que não. E a partir dessas orientações você passe a fazer essa revisão, que é muito importante. Agora estamos na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui a participação do nosso convidado, Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, chefe de comunicação da PRF. O Cristiano Mendonça. O espaço agora está aberto para um último recado. Pode ficar à vontade. São as considerações finais. A PRF agradece a participação, né? A gente orienta sempre que o motorista, antes de realizar a viagem, mantenha de fato essa atenção, porque a gente sabe que a atenção é um dos principais fatores aí que ocasionam acidentes. E durante as férias aí, pense principalmente na segurança da sua família, para que essa viagem seja tranquila, tanto na ida como no seu retorno. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!